estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Marcos Silva, de Sociologia, e do professor Romildo Calisto, de Filosofia. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Marcos, tudo bem? Qual foi o tema da aula de hoje em Sociologia? Bom, hoje a gente começou a discutir sobre desigualdades, né? Que vai ser uma primeira aula que ela vai falar mais da dimensão econômica, uma aula mais introdutória e que vai ser seguida por outras aulas, né? Mas também eu estou aberto a receber, que essa semana foi uma semana muito importante para a gente, né? Que além dessa aula do Enem, a gente teve mais 3 aulas, talvez ficou algo remanescente das aulas que a gente discutiu política e cidadania. Excelente, professor Marcos. Tudo bem, professor Romildo? Tudo bem. E em filosofia, professor Romildo, qual foi o tema da aula de hoje? Olha, hoje a aula teve como tema a felicidade e nós discutimos a felicidade na perspectiva de alguns filósofos do período helenístico. Mas também eu espero receber questões sobre Maquiavel, que foi uma outra aula que nós tivemos do Enem. Observe que são 2 temas que são inversamente proporcionais. Um fala da felicidade de forma mais individual e outro fala sobre essa possibilidade de sermos felizes ou sermos melhores no Estado, na política. Excelente, professor Romildo. Agora que já relembramos os temas das aulas de Filosofia e Sociologia, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. Nossa primeira pergunta é para o professor Marcos. Quais são as consequências das desigualdades sociais dentro da sociedade? Bom, as consequências das desigualdades são várias, né? A gente acabou de ter uma aula aqui que o professor, algumas questões com o professor de Geografia, que ele falava sobre a divisão internacional do trabalho, e a gente percebe que países onde tem mais desigualdades, eles têm problema tanto para os indivíduos como para a sociedade de forma coletiva. Como assim? Quando a gente tem muita desigualdade, as pessoas, grande parte da sociedade, igual a sociedade brasileira é extremamente desigual, elas têm muito pouco acesso. Isso tem reflexo na produção científica do país, na economia e também na vida do indivíduo de forma geral, né? E outra dimensão também que a gente faz essa relação, que é uma relação complexa e difícil de analisar, né? É que as desigualdades, elas deixam as pessoas mais vulneráveis e têm algumas conexões com problemas sociais graves dentro da sociedade, né? Então, discutir esse tema é fundamental para a gente construir uma sociedade que ela seja mais justa e que, de fato, ela permita que as pessoas, a gente vai falar de filosofia agora, né? Que sejam felizes e vão de encontro às suas potencialidades, né? Países que você tem muita desigualdade vai ter dificuldade de acesso, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente tem que ficar problematizando isso e às vezes até discutindo se desigualdade social existe ou não. E eu quero pontuar aqui que a sociologia, como ciência, a gente está falando de dados e estatísticas, né? Dificilmente você vai encontrar um sociólogo que ele faz estudos e ele vai falar que não existe desigualdade social. Por quê? Porque é uma evidência empírica das nossas pesquisas, né, de forma geral. E é muito grave para a sociedade a gente conviver com os níveis de desigualdades que a gente vive no Brasil. Desculpa. Pode completar. Se o professor Marcos me permite, desigualdade social é um tema interessante e eu acho que a gente pode pensar em não naturalizar a desigualdade, né? Porque eu acho que muitas pessoas ainda acreditam que a desigualdade é necessária, ela é natural, e a gente vê em filosofia, em sociologia, em história, em geografia, que as desigualdades elas são historicamente construídas. E se elas são construídas historicamente, elas podem ser mudadas, elas podem ser minimizadas. Igualdade total talvez não é possível, mas condições justas para todos, isso pode ser construído, já que não é natural a desigualdade. Excelente, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é de filosofia. Qual a relação entre o cínico Diógenes, de Sinope, e o seriado televisivo Chaves? É uma excelente pergunta, porque, primeiro, esse é um bloco que a gente está abordando questões relativas ao Enem. Então, filosofia helenística sempre teve no Enem, ou nos últimos Enems, foi bastante recorrente. E nós estamos abordando para o Enem clássicos da filosofia. Então nós trabalhamos Maquiavel, teremos aulas de Platão, de Sócrates. E falando de filosofia helenística especificamente, nesta aula que eu dei hoje, nós falamos de 3 movimentos, 3 correntes filosóficas: cinismo, epicurismo e o estoicismo. E no cinismo,
embora a palavra cinismo seja usada atualmente no sentido, né, mais pejorativo, a palavra cinismo ela vem do grego kínicos, que significa viver como um cão. Então, Diógenes de Sinope, ele tinha o hábito de viver num barril e de não ligar para propriedade, para riqueza, para status social. Então, quando eu conto isso em sala de aula, o aluno pergunta assim, uai, mas o Chaves, do seriado televisivo Chaves, fazia a mesma coisa. E sim, há uma semelhança entre os dois. Pode até ser que esse seriado seja inspirado na filosofia de Diógenes. Por quê? Porque o Chaves é um personagem que, apesar de não ter grandes propriedades, ele é aquele que tem mais liberdade. A diferença está no fato, o Chaves ele se contenta com um sanduíche de presunto, por exemplo, né? Para ele já está bom. A diferença talvez está no fato de que o Chaves ele sofre um pouco com a sua condição, apesar de ser feliz, apesar de ser livre, ele quer de alguma forma ter as coisas do Kiko, ele quer, né, ir para a praia de Acapulco, né, se eu não me engano o nome da praia, sim. Ele quer sair daquela condição dele. E o Diógenes, ele tem um movimento contrário. Diógenes fala o seguinte, quanto menos eu me importar com aquilo que as pessoas esperam de mim, mais livre eu sou. Contar uma passagem rápida da vida de Diógenes, né, que eles contam na história da filosofia, que Diógenes pedia esmola para estátua. E as pessoas chamavam Diógenes de louco. Mas como assim você pede esmola para estátua? Ele fala assim, eu estou pedindo esmola para estátua porque eu sei que a estátua não vai me dar esmola. Ele falou assim, então, é por isso que você é louco. Ele dizia, eu estou treinando a possibilidade, eu estou treinando a capacidade de ser indiferente ao fato da estátua não me dar esmola. Eu não fico com raiva da estátua porque eu sei que ela é uma estátua. E se eu projetar estátua em cada pessoa que chega próxima de mim, eu não vou me frustrar porque eu não vou criar expectativa em relação a elas. Ou seja, trate todo mundo como uma estátua que você não vai se frustrar porque você não vai criar expectativa em relação a ela. Então, essa filosofia cínica ensinando para o homem que quanto menos expectativa ele criar em relação à sociedade, ao Estado, que às vezes é cego em relação às nossas necessidades, menores serão as possibilidades da minha frustração. Excelente. Vamos para a próxima? Nossa próxima pergunta é para a sociologia. Meritocracia é uma coisa boa ou ruim, professor Marcos? Bom, essa pergunta tem muito a ver, porque a última vez que a gente esteve junto, não sei se o professor Romildo se lembra, a gente falou muito de meritocracia e a gente tem esse defeito, né? Porque quando você vai estudar uma nova ciência, um novo conteúdo, tem tantas palavras, igual quem estuda direito tem dificuldade, as pessoas começam a conversar, você conversa com o advogado, a linguagem, ela se coloca a barreira, e meritocracia é um desses conceitos, né? E eu acho que antes de responder a pergunta, é bom falar o que é meritocracia, né? Que é uma lógica que se tem, e o conceito de meritocracia está muito ligado à questão do mérito. E, a princípio, é uma coisa boa o mérito, porque ele surgiu na Revolução Francesa, porque antes a sociedade ela era baseada em pessoas que tinham ou não tinham status, não tinham títulos de nobreza ou não, e aí com a Revolução Francesa e a tentativa de construir uma sociedade justa, eliminou-se isso e pressupôs que as pessoas poderiam atingir o cargo de presidente, os cargos mais almejados da sociedade pelo mérito. Então, a princípio, nessa lógica, o conceito de mérito ele vem da tentativa de construir privilégio dentro da sociedade, que é uma coisa super positiva. Só que quando a gente problematiza o conceito de meritocracia e o que eu fiz na aula, inclusive com a charge super interessante assim, que a gente colocou e observou isso, a gente está falando do limite da meritocracia pura, porque não basta direitos iguais em uma sociedade onde as pessoas não têm o mesmo acesso. O vestibular é uma questão muito clara dessa questão da meritocracia, os limites dela, porque quando você não tem um sistema de cotas e não permite que determinados grupos acessem, o próprio resultado do vestibular ele vai privilegiar muito mais uma classe que ela tem mais acessos. Então, a discussão sobre meritocracia é justamente isso, né? Entender que a sociedade, por mais que a gente vai falar, e talvez a sociologia e também a filosofia, ela vai ter problema. Isso que o nosso próprio conteúdo que a gente discute, ele evidencia privilégios que alguns membros da sociedade, eles tentam negar, né? Porque quando eu estou falando disso, eu estou falando inclusive do meu privilégio. E aí quando a gente começa a falar de meritocracia e problematizar essa meritocracia pura, que acha que todo mundo é igual, e é meio mais ou menos até com o aluno eu brinco, parece que a música da Xuxa, né? Basta acreditar que tudo pode ser. E a gente percebe que a sociedade ela não é bem assim. E quando eu falo disso, e às vezes dói na carne, né? Eu estou falando do lugar de fala, e o meu lugar de fala é um homem que fez curso superior, lido pela sociedade brasileira como branco. Isso evidencia uma série de privilégios
que às vezes quando joga na minha cara tem dificuldade. E as pessoas costumam, não, isso é muito mimimi, e a gente está com muito problema na sociedade hoje em dia por causa disso, mas quando a gente vai falar de meritocracia, a gente vai botar pesos nisso. Óbvio que as pessoas têm que ter merecimento. Por exemplo, o sistema de cotas, ele não vai pegar o aluno que não sabe nada e colocar na universidade. Ele vai pegar os melhores alunos da escola pública, que por diversas questões de desigualdades, e a gente sabe que, por exemplo, fazer uma prova de inglês é bem mais fácil para quem teve a possibilidade de fazer intercâmbio num país de língua inglesa. E por mais que você seja super competente, isso o peso vai ser diferente. Então, a tentativa de discutir e problematizar a meritocracia nesse sentido, né? E às vezes as pessoas que têm muito privilégio, têm muita dificuldade de entender isso e começam a falar que a sociedade é injusta porque ele tinha tudo e agora ele não está tendo tudo mais. É por aí, mas a discussão é bem longa e eu convido a ler no PET, né? O PET está falando bem disso, essa aula é bem rapidinha isso aqui, mas no PET a gente está explicando bacana essa forma. Excelente, vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta também para a sociologia, fala a questão do mérito, né? A felicidade é mérito individual ou consequência das condições materiais de vida de cada pessoa? Bom, as perguntas parecem ser muito parecidas e são de fato, mas aí eu vou responder essa pergunta utilizando os conceitos que eu usei na aula que eu dei, que é o seguinte, no período grego clássico, período helenístico, onde Alexandre o Grande tinha invadido as cidades-estados gregas, as pessoas elas não tinham esperança de serem felizes mais na polis, já que elas não tinham liberdade para escolher as suas leis, para decidirem sobre o rumo da sua cidade. Então, as filosofias helenísticas, elas vão dizer que a felicidade ela tem a ver com a forma que você lida com a vida, a forma que você se coloca no universo. Então, para esse período específico, as pessoas buscavam a felicidade de forma individual, pensando que elas não deveriam criar expectativas, que deveriam buscar desejos que eram naturais e necessários, por exemplo, para Epicuro, seguindo o seu próprio destino, compreendendo o cosmos, como é o caso do estoicismo. Então, esse período, eu digo que ele é muito parecido com o período que nós vivemos hoje, onde as pessoas elas não têm assim, muita esperança de que as estruturas econômicas, sociais, elas serão benéficas ao indivíduo. Então, o indivíduo quer ser feliz no seu Instagram, no seu Facebook, no isolamento do seu quarto, fazendo terapia com o seu psicólogo, com o seu analista. Então, parece que existe um movimento de dizer que a felicidade ela é consequência da forma que eu lido com a vida. Ninguém é responsável pela minha felicidade. Eu não posso dar para a minha namorada, para o meu esposo, a responsabilidade de construir a minha felicidade. Agora, por outro lado, já que a nossa mesa é formada por um sociólogo, a gente sabe que se as condições materiais da vida não oferecerem oportunidade de educação, de saúde, de segurança, não interessa o seu otimismo diante da vida, o quão zen é a sua mente, que você não vai ter condições, às vezes, de ser feliz. Então, a gente precisa de pensar na felicidade sobre um duplo viés, ao mesmo tempo que ela depende da forma que a minha consciência lida com o mundo, da forma que eu administro e gerencio as minhas emoções, da minha capacidade de ser resiliente, por exemplo, com o momento de pandemia que nós vivemos, mas a gente precisa ver também que o Estado não pode se ausentar de oferecer políticas públicas que deem condições para as pessoas desenvolverem todo o seu potencial racional, o seu potencial criativo nas artes, etc. Acho que o professor Marcos quer fazer uma parte, né, professor? Não, claro. E quando a gente vai discutir essa questão da felicidade, o Romildo falou muito bem sobre isso, a gente está falando que a felicidade também é uma construção social. E uma coisa que, de forma geral, eu trabalho muito em sala de aula com os alunos é essa lógica, né? Porque a gente vive numa sociedade que a gente é muito pressionado pelo consumismo. E essa ideia que a felicidade vai estar quando eu comprar meu carro, quando eu comprar minha casa e tudo. E a gente percebe que isso, pelo menos quando a gente uma conexão que a gente tem, quando a gente fala do campo psicológico também, ele cria dramas nas pessoas
E a gente tem que se blindar um pouco disso, né? A gente discute em filosofia e sociologia muito essa questão do consumismo. É importante consumir, é importante ter as coisas, mas não devotar a nossa felicidade para essa projeção futura, que a publicidade ela brinca justamente com isso, né? Que você vai ser feliz quando tiver determinado produto e consequência. E acho que, inclusive em época de pandemia, para a gente fazer essa reflexão, né? Que a gente começa a pensar o tanto que a gente tinha, como a nossa vida era legal, a série de acessos que a gente tinha e a gente não era feliz. E talvez... Não sei se estou errando o conceito, mas essa relação é uma relação platônica com o mundo, né? De ser feliz na falta, que isso é um problema sério, né? Porque quando a gente tem uma coisa, é interessante a gente ter essa postura frente ao mundo, de ter essa relação, de tentar valorizar o que a gente tem. Óbvio que a gente tem que ter ambições e objetivos, mas essa pretensão, né, de, às vezes, a gente dá muito valor para a mãe da gente quando ela morre, a gente dá muito valor para as coisas que a gente tem. Eu sou professor de ensino médio, tem muita coisa, né? Eu sempre converso com os alunos e falo, ó, cara, você vai dar muito valor e vai ter muita saudade quando você sair da escola. E a gente percebe como é legal só depois quando sai da escola, por exemplo, nesse momento de pandemia, o aluno reclama demais e tudo, mas ele sabe, agora ele está percebendo como é legal, como é rico essa relação. Talvez quando a gente voltar, em vez de ter uma relação platônica, a gente tenha uma relação real e começar a ver, assim, valorizar o que a gente tem, né? Sim. O professor Marcos abordou uma coisa muito importante. O desenvolvimento econômico, tecnológico da humanidade, ele não acompanhou necessariamente o desenvolvimento da nossa felicidade, da nossa qualidade de vida. Então, parece que a modernidade, a contemporaneidade, parece que ela não nos deu o que ela prometeu, que era o seguinte, olha, com robôs, com tecnologia, você terá uma vida mais tranquila, não precisará trabalhar tanto. E parece que com o desenvolvimento tecnológico, científico, a gente tem trabalhado mais, ficando mais antenado, dormindo menos, ficando mais estressado. Então, o professor Marcos foi epicurista, talvez até sem saber. A forma da gente ser feliz, talvez, é primeiro ser feliz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem, buscando coisas mais simples, porque aquilo que vier depois é lucro. Porque se a gente não é satisfeito com quem a gente é, com aquilo que a gente tem, a gente também não será feliz com aquilo que vier como supérfluo. Porque aí eu vou querer, se eu tenho uma moto, eu vou querer um carro, se eu tenho um carro, eu vou querer um helicóptero. Sempre querendo mais, sempre né? querendo mais, né? Então essa é uma boa estratégia. Primeiro, se aceitar, se conhecer e ser feliz com aquilo que você tem, mas também não se contentar se o que você tem não te garante direitos à saúde, à educação, a ser uma pessoa melhor, né? Excelente, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é para Sociologia. Professor, você falou na aula que o Brasil é um país rico, com muita pobreza. Como mudar isso? Pois a frase, inclusive, é super contraditória, né? E eu acho que a desigualdade está ligada à contradição, né? Porque a pergunta é como um país rico ele pode ter muita pobreza, né? E a questão é hiperconcentração de renda. E, na verdade, o que a gente mais faz, sociólogo, a gente mais faz é justamente isso, porque o que acontece? Nossos estudos evidenciam que essas desigualdades, que são muito grandes, e, assim, há um consenso entre os profissionais da área de sociologia que existe uma enorme desigualdade, a gente, às vezes, vai divergir como resolver o problema. Mas, primeira coisa, e inclusive na aula eu falei isso, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Em sala de aula, a gente faz política de acesso e de diminuição da desigualdade social, porque a gente, a partir do momento que o aluno vai ter acesso a determinadas profissões, enfim, ele vai ter um trabalho melhor remunerado, a gente está acabando com a desigualdade social. Outra dimensão também que a gente tem que ver, que eu falei da estrutura do indivíduo, né, da sociedade. A gente tem uma sociedade que, infelizmente, ela tem vários dispositivos de concentrar renda, né? Por exemplo, o sistema tributário brasileiro é um sistema que ele é um crime, né? Porque a gente tem que denunciar isso, porque é um sistema onde os pobres, inclusive o Silvio de Almeida, que é um grande pesquisador sobre isso, ele fala que quem mais paga imposto no Brasil são as mulheres negras, porque proporcionalmente no salário dele, né? Já você tem toda uma lógica de isenção. A classe média também, a gente discute muito isso, ela sofre muito com essa questão, porque a faixa de cobrar imposto de renda é baixíssima, mas a isenção das grandes riquezas é enorme. Essa dimensão. Outra dimensão também que concentra muita renda no Brasil, que a gente tem que discutir, e talvez na época da eleição, que a aula foi sobre política, em vez de a gente ficar discutindo qual que é o candidato mais bonito, a gente podia falar
quais são as propostas deles para reverter isso, né? É o sistema bancário brasileiro. Hoje as taxas de juros estão baixíssimas, mas elas ainda são absurdas frente ao país. Então, não basta só ganhar dinheiro, a pessoa ganhar dinheiro. O dinheiro dela tem que valer. E quando você tem um crédito onde o imposto é muito caro, as taxas tributárias são muito isso, o nível de dinheiro tem pouco valor e aí concentra a renda nas grandes riquezas. De forma geral, é uma discussão complexa, é importante para estudar e é uma coisa, depois que terminar o ensino médio, continuar estudando para a gente opinar sobre isso, né? Obrigada, professor Marcos. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí!